Muito Como obrigado, boa está? tarde, Boa obrigado pela tarde. apresentação eu sei que o tempo é curto, mas vou tentar nestes 10 minutos deixar-vos aqui um pouco da perspectiva daquilo que foi o trabalho, que foi e que ainda continua a ser o trabalho do design e agora a implementação das aprendizagens essenciais. Portanto, como perceberam, eu sou da área da matemática e há novas aprendizagens essenciais de matemática para o ensino secundário. Há para o ensino básico e secundário, ok? Eu vou centrar-me nas do secundário, embora o foco seja o papel da tecnologia. Mas neste trabalho que foi desenvolvido e que já é público, estas duas dimensões, a tecnologia e a implementação do currículo, estão, eu diria, de braço dado. Portanto, como penso que, eu não sei se há muitas pessoas da área da matemática aqui hoje a assistir, de qualquer forma eu não vou insistir muito na matemática, mas queria salientar que há uma equipa mais vasta, das quais eu sou apenas um dos elementos, que durante quase um ano ou mais de um ano trabalhou a questão das novas aprendizagens para o ensino secundário. E foram vários cursos que foram trabalhados. Normalmente o que tem mais visibilidade é a chamada matemática A, a matemática para prosseguimento de estudos, para na área das ciências e tecnologia, mas também a matemática aplicada às artes visuais, às ciências sociais e não descurando e não descuidando hoje em dia o ensino profissional, que é outra zona onde estes temas da matemática têm sido tratados. E, portanto, em janeiro de 2023 foram homologadas estas novas aprendizagens essenciais. Bom, qual é que foi a nossa principal preocupação? Antes de mais, e fazendo um bocadinho do antecedente, eram as questões com que se debatiam os professores no ensino da matemática, quer com as anteriores aprendizagens, que eram mais genéricas, quer com o programa e metas que vinha de trás. Portanto, houve vários documentos, inclusive houve um grupo de trabalho que fez um conjunto de recomendações para fazer estas alterações, e eu tive a possibilidade de pertencer agora a este grupo que implementou essas alterações. Eu diria que, portanto, nós estamos a falar de uma dimensão do currículo, que é aquilo que posso designar por o currículo prescrito, são os programas. Tiveram que ficar com este nome, aprendizagens essenciais, para não destoar do resto das disciplinas. Mas nós consideramos que neste trabalho que fizemos, que temos mais ou menos 4 ideias inovadoras. E estas ideias que nós consideramos inovadoras, não quer dizer que sejam completamente novas, mas que são, de alguma forma, dão o mote para caminharmos noutras direções e afastarmos um bocadinho daquilo que eram os currículos mais tradicionais. Entre essas ideias inovadoras, uma delas, e é aquela que eu queria trazer para aqui agora, é o que nós designamos por pensamento computacional. E, portanto, pensamento computacional tem levantado, para quem tem acompanhado algumas das discussões, tem levantado grandes problemas, sobretudo quando se vem defender que então agora toda a gente tem que saber programar, mas eu queria também desmistificar um pouco dessa ideia que ficou, ou que ficou no ar e que eu acho que existe em diversas dimensões desta divulgação ou destas dimensões do currículo. A nossa ideia aqui do pensamento computacional foi certamente associada por muita gente à tecnologia, ao uso da tecnologia e, mais especificamente, ao uso da programação. Fomos-nos deparando com muitas situações
onde muitas formações, eu vou chamar-lhe assim, realizadas em vários sítios, apontavam para que os professores agora, sobre matemática, vão precisar de programar e vão ter que programar em Python, ainda por cima, penso que também já ouviram este nome por aí, e portanto isto gerou, e tem gerado, atenção, eu disse gerou e tem gerado grandes discussões às vezes e levantado grandes questões e polémicas. Eu queria, por um lado, desmistificar um pouco desta ideia, aqui também para vocês, porque esta ideia do pensamento computacional, para nós, ela tem de facto, e tem uma boa conexão com o uso da tecnologia e das ferramentas tecnológicas, mas nós podíamos dizer que ela está há muito tempo presente no ensino da matemática. Quando falamos da resolução de problemas, a ideia da resolução de problemas, que foi um tema sempre central nos currículos da matemática, umas vezes mais afastado, outras mais presente. Digamos que a forma ou as técnicas que nós utilizamos para a resolução de problemas têm uma boa parte daquilo que são algumas das componentes do pensamento computacional. E, portanto, o que é que nós estamos a acrescentar agora quando apresentamos nestas aprendizagens esta dimensão do pensamento computacional? Estamos, de facto, a acrescentar um pouco mais daquilo que pode e deve ser o papel da tecnologia neste processo de resolução de problemas, ok? Porque uma das coisas que eu acho que temos que pensar é que, para desmistificar um pouco, eu posso fazer ou posso abordar as questões do pensamento computacional sem sequer ter um computador à frente. Ok, eu posso ter papel e lápis e vou resolver o problema de papel e lápis. O que é que eu preciso de fazer? Eu preciso de compor o problema em problemas mais simples, em situações mais simples, na prática, estruturar um conjunto de instruções que me vão permitir resolver o problema. E, portanto, esta é uma dimensão que envolve, se quisermos, praticamente todas as componentes daquilo que é entendido hoje em dia como sendo o pensamento computacional. Portanto, pode ser um pensamento computacional completamente desligado da utilização do computador. Mas o que é que interessa? Interessa, de facto, o raciocínio que está por trás e, de facto, este pensamento que é um pensamento matemático, mas que ele tem por trás algo que tem a ver com a computação e, portanto, é essa a dimensão principal que se deveria dar ou que a gente pretende dar a esta ideia que nós chamamos de inovadora. Agora, também é verdade que não nos podemos esquecer que hoje em dia não temos uma ferramenta para realizar algumas tarefas de forma, sobretudo, tarefas rotineiras, de forma rápida e ágil. Bom, temos um problema, porque então demoramos muito tempo a resolver algumas dessas tarefas e não teremos certamente muito sucesso com essas abordagens. Daí que a tecnologia é, de facto, para nós fundamental neste processo. E, portanto, a nossa proposta é que, ao longo do currículo, por um lado, esta ideia do pensamento computacional, ou dita ainda, voltando um bocadinho atrás, a abordagem ao currículo e aos temas deve ser feita, muitas vezes, a partir da resolução de problemas. Para resolver problemas, nós temos esta abordagem à estrutura do pensamento computacional, que é uma forma de nós podermos resolver esses problemas. E a tecnologia acaba por ser indispensável aqui para nós agilizarmos vários destes processos ou muitos destes processos. Isto não quer dizer que seja só programação. Quer dizer, quem está no terreno e, portanto, isto já vem do ensino básico, há um conjunto de ferramentas que nós propomos que sejam usadas. Uma delas, que é aquela, se calhar até mais usual,
ou que pelo menos daquelas que eu conheço há mais tempo, é a folha de cálculo. A folha de cálculo é uma boa ferramenta para fazer muitas das tarefas que estão no currículo e que perpassam o currículo. Depois, por exemplo, no ensino básico, aparece muito, ou apela-se à utilização, além da folha de cálculo, por exemplo, aos scratch. É uma outra ferramenta, sobretudo para os miúdos mais novos, que é muito interessante, até pela estrutura visual que tem e pela forma fácil que é fazer pequenas subrrotinas. E depois, sim, também nós apresentamos várias propostas, várias dimensões, em que apelamos a uma linguagem de programação, que é o Python. E porquê o Python? Bom, porque é uma linguagem completamente aberta, porque é de fácil compreensão e execução, mas o objetivo principal não é que os professores agora têm que aprender a programar em Python. O objetivo pode ser tão simples como eu ter um pequeno programa que executa, resolve uma determinada tarefa ou problema, e eu posso, a partir daquele, pura e simplesmente alterá-lo, portanto, pedir aos alunos para que o alterem, para que resolva outro tipo de questões, outro tipo de problemas, outro tipo de situações. Portanto, a questão central não está no saber programar, mas no ser capaz de ler aquela linguagem que lá está e perceber o que é que ela faz. Portanto, estamos a falar do quê? Estamos a falar precisamente do papel que tem aqui, neste caso, esta ferramenta, e esta ferramenta é com aquelas especificidades que são as do Python, é uma linguagem, é uma escrita, mas que se aproxima, se nós quisermos muito, daquilo que é a forma como eu vos falei no início, de eu descrever o problema e pôr as várias etapas do problema no papel. E portanto, ali só tenho, é uma forma mais, ia dizer simples, não sei se será simples a melhor palavra, mas uma forma mais expedita de poder escrever essas instruções todas, e uma grande vantagem de as poder resolver muito rapidamente. E, portanto, isto deixa-me uma maior amplitude e uma abertura muito maior para eu poder resolver, por um lado, problemas mais complexos no sentido porque têm, por exemplo, muitos cálculos, ou que têm tarefas repetitivas, ou que têm outro tipo de questões que seriam fastidiosas para os alunos estar a executar todos aqueles procedimentos. E, portanto, com uma ferramenta como esta, podemos ultrapassar essa fase e deixamos de ter limitações no tipo de tarefas ou de problemas que possamos colocar aos alunos. Portanto, este é o nosso olhar para esta dimensão do pensamento computacional. Por outro lado, e outra das razões que nos leva a olhar para ele como uma boa ferramenta, é o facto de isto hoje em dia, na sociedade, quando olhamos, e sobretudo, estou a pensar em alunos que querem prosseguir estudos, mas não só, todos os outros têm direito a ter acesso a este conhecimento. Hoje em dia, mesmo quando eles chegam à universidade, a maior parte das unidades curriculares, é assim que se chama, das disciplinas que eles têm, apelam a este tipo de conhecimento, essencialmente a este tipo de conhecimento, e não tem que ser os alunos que vão para a informática. Praticamente em todas as engenharias, isso vai ser preciso, e os que vão para a matemática também. Portanto, a ideia é que nós criarmos um conhecimento e começarmos a trabalhá-lo o mais cedo possível. Não pelo conhecimento, não pela programação, mas pela capacidade dos alunos poderem resolver problemas e poderem resolver problemas mais complexos. Estou a falar destes casos, mas também já era recorrente que, por exemplo, o trabalho feito em geometria, nos vários anos de escolaridade, agora eu estou a olhar aqui mais para o secundário, o trabalho de geometria carece, eu diria mesmo, carece da utilização de uma ferramenta
geometria dinâmica, como aquelas que existem. Aliás, o mais conhecido hoje em dia por ser freeware é o GeoGebra, e, portanto, é uma ferramenta ótima para que os alunos possam, eles, construir, fazer conjecturas e levá-los, além da conjectura, a demonstrar, se for o caso disso. E, portanto, nós temos alguns tópicos, e temos um tópico no 10º ano, logo, o primeiro tópico de geometria, que é a geometria sintética. Não é para fazer mais nada, é para pegar numa ferramenta destas, geometria dinâmica, e fazer as tarefas que lá estão e outras muito interessantes, que nós, se fôssemos para a geometria algébrica, não fazíamos nada daquilo, ou quase nada, e que os alunos dão significado a todos aqueles conceitos que estão ali envolvidos, e certamente para quem já experimentou, muitas vezes será a primeira vez que o aluno vê uma representação do conceito que alguma vez na vida teve que decorar e que agora finalmente começa a haver ali uma representação. Portanto, estas são algumas das dimensões que eu acho que nós não podemos descurar. A outra dimensão que é fundamental e importante nisto, mas agora já não tem só a ver aqui com a relação com a tecnologia, é que as nossas propostas é que o trabalho é o trabalho do aluno. O trabalho deve estar centrado no aluno. E, portanto, mais uma vez, a tecnologia é fundamental aqui para que ele tenha ferramentas para trabalhar e para poder ser ele a chegar aos conceitos. E não a ideia de que é o professor que vai estar lá o tempo todo a atuar e o aluno sentado na cadeira a ver, não é? Nós tentamos que, e esta é a nossa grande luta, é que de facto se consigam inverter estes papéis. E o principal ator na sala de aula, munido da tecnologia, destas ferramentas, que não são muitas, ser ele o construtor do seu próprio conhecimento. É evidente que precisamos de alguém para o supervisionar, e esse é o papel do professor. Portanto, além de preparar tarefas desafiantes, escolher tecnologias mais adequadas para que os alunos possam trabalhar e avançar no seu conhecimento, poderem ser os alunos a fazer esta construção dos conceitos. E, portanto, o que é que vos posso dizer mais? Que temos umas turmas piloto a funcionar este ano, estamos no princípio do ano, não há manuais, portanto, o que é bom, seja isso o que for, e eles estão a trabalhar com base em tarefas centradas nos alunos, com os alunos a trabalhar. Provavelmente lá mais para a frente haverá alguns dados e algumas descrições deste tipo de trabalho, mas no essencial é isso que nós preconizamos e que estamos à espera que aconteça a partir do próximo ano, quando este programa for implementado em 2024, 2025, que será o primeiro ano em que entra o 10º ano. Portanto, resumindo, o pensamento computacional... Desculpa, Sim. já estamos em cima da hora. Ok, vou terminar. Peço desculpa, doutor Sim. António. Só para dizer que, de facto, era desmistificar a ideia do pensamento computacional como a programação. Todos têm que saber programar. Não, não é nada isso. É um bocadinho ao contrário. É aquilo que já se fazia agora com uma base tecnológica tão bem, e é o trabalho centrado nos alunos com base nestas ferramentas. E estes são os dois ingredientes, diria eu, principais para o sucesso dos alunos, porque o professor já tem sucesso, ele já fez a disciplina e já realizou tantas vezes, o importante é que os alunos consigam tê-lo. Peço desculpa por me entusiasmar. Muito obrigado.